Certamente, quando você assistir esse vídeo, já estaremos em 2020. Eu provavelmente estarei viajando com minha esposa, então eu acredito que não terei tempo de gravar vídeos. Mas mesmo assim eu quis deixar essa mensagem neste final de 2019 e para que você comece bem o ano 2020 com um assunto que certamente fará muito bem a sua vida espiritual, fará com que você entenda muitas coisas que acontecem no meio cristão e quem sabe até desfaça preconceitos que você adquiriu ao longo dos anos, seja qual for a sua denominação. E essa camiseta aqui, como você pode ver, é da Acmos, tem até o símbolo aqui. E se caso você ainda não conheça a Acmos, é só dar uma olhada no canto superior direito da tela para você ver o que é a Acmos e o que ela pretende fazer, quais suas propostas, enfim. Eu creio que muitas pessoas que ainda não têm contato com o meio pentecostal acham que revelação é algo fora da realidade. Muitas denominações históricas certamente ainda consideram a revelação uma heresia, algo que está fora da Bíblia, especialmente aqueles que adotam a doutrina do cessacionismo creem que as revelações chegaram ao fim, os dons de cura, milagre, profecia, revelação, enfim, as línguas chegaram ao fim com o final da era apostólica, ou seja, quando os últimos apóstolos morreram, acabaram as revelações, acabaram os dons de cura, maravilhas, línguas, sinais, e toda a revelação está contida na Bíblia. Mas como eu já disse no vídeo correspondente a respeito do cessacionismo, uma das maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano é por meio da criação e também por meio dos milagres. E eu acredito que a revelação, por ser o dom do Espírito Santo, ela pode ser comprovada como vindo de Deus. Por exemplo, quando você recebe de alguém algo sobre alguma mensagem sobre algo que possa acontecer com você, com alguém da sua família, enfim, ou mesmo alguma coisa que está para ser confirmada, está para acontecer no mundo, isso não é adivinhação. Quando isso tem como confirmação na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é usada como confirmação para todo tipo de revelação, todo tipo de profecia, embora existam também outras confirmações, sobretudo todo tipo de revelação, quando vem realmente da parte de Deus, ela pode ser confirmada tanto com a Bíblia quanto por meio de acontecimentos, por meio de circunstâncias que surgem ao nosso redor. E essas confirmações também podem ser provadas pela Bíblia, porque a Bíblia é sempre a última palavra sempre vem da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, seja na revelação ou seja na confirmação, a Bíblia pode ser usada para tornar tudo isso válido como tendo vindo realmente de Deus. Então, portanto, se alguém vier até você dizendo que Deus manda dizer para você algo a respeito sobre sua vida, sobre alguém da sua família, alguma coisa que possa acontecer com outra pessoa que você conhece, ou mesmo algo que possa acontecer no mundo, em Sorocaba, no Brasil, em São Paulo, enfim. Peça a orientação de Deus para que Deus mostre para você alguma confirmação a respeito disso, para ter certeza de que isso vem realmente de Deus. Porque se veio de Deus, às vezes a confirmação vem na mesma hora, no mesmo dia, às vezes demora um pouco, mas a confirmação sempre vem quando a revelação é de Deus. Às vezes acontece da revelação ser algo da carne, a pessoa fala alguma coisa da própria carne, e como se fosse uma revelação, um sonho que ela teve, ou então a pessoa acaba vendo coisas assim e
pela carne, ela interpreta que aquilo é uma revelação, mas na verdade não é. Então, como diz aqui na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, eu até anotei a caneta aqui, no qual o apóstolo João, que conviveu com Jesus, que esteve lá no Pentecoste, que trabalhou juntamente com Pedro, enfim, foi o último apóstolo a morrer, e aliás João foi o único apóstolo que não teve morte matada, ele morreu de velhice, embora tenham tentado matá-lo, não tenham conseguido, mas João foi o único apóstolo que não morreu de morte matada, que não morreu martirizado. Todos os demais foram martirizados das piores maneiras possíveis e João sobreviveu. E o apóstolo João disse lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então Deus incentiva por meio do apóstolo, o Espírito Santo por meio do apóstolo Pedro, incentivou a igreja a buscar a Deus para confirmar, para buscar uma confirmação da parte de Deus a respeito de toda a revelação que as pessoas recebem. Porque eu repito, quando a revelação é de Deus, às vezes se a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela já percebe na hora quando a revelação é de Deus. E se a pessoa tem alguma dúvida, ela pode perfeitamente pedir a Deus, não é pecado. Não é pecado pedir orientação de Deus, pedir a Deus uma confirmação a respeito de determinada revelação, de determinada profecia. E isso é perfeitamente saudável, perfeitamente compreensível. Deus compreende e Deus às vezes manda na mesma hora a confirmação. Deus, por meio de uma situação, por meio de uma circunstância, por meio de uma outra pessoa, Deus manda uma confirmação. Eu mesmo, eu publiquei uma mensagem dias atrás nos meus status, nas redes sociais, nos stories, né, como falam, um texto bíblico incentivando as pessoas, acho que foi dia 26 no caso. Eu estou gravando esse vídeo dia 27 de dezembro de 2019, então ontem, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, eu falei que eu mencionei aquele texto que sem mim nada pudesse fazer e tal. Lá que Jesus falou que eu sou a videira, vossas varas, tal, e dizendo que esses dias, assim, a última semana do ano, são dias de retrospectiva, dias de planejamento para o ano que vem, então que esses planejamentos seja de acordo com a vontade de Deus. Aí que coloquemos Deus, coloquemos a vontade de Deus, coloquemos Jesus Cristo no centro de todo nosso planejamento, que nós quisermos para o ano que vem, porque certamente fazendo isso 2020 será o melhor de nossas vidas. Aí recebi confirmações, uma confirmação por meio de um vídeo, por meio de uma postagem nas redes sociais, enfim, eu recebi pelo menos 2 confirmações de que essa mensagem realmente foi adequada, de que realmente foi Deus que me inspirou a postar aquilo. Então, com certeza, quando Deus nos dá uma revelação, nos usa para transmitirmos uma revelação, Deus confirma isso para a pessoa que fez a revelação, recebeu a revelação da parte de Deus e entregou, como se costuma falar. Que a pessoa que entregou a revelação, ela tem certeza, ela recebe de Deus. A própria pessoa recebe uma confirmação de que aquilo veio realmente dele, de que não veio da carne. E a pessoa que recebeu a revelação também, quando ela busca Deus, quando ela tem uma comunhão com Deus, quando ela compreende as coisas espirituais, ela também percebe da parte de Deus que ela recebe uma confirmação da parte de Deus de que aquilo veio realmente de Deus. Então, só para evidenciar que a doutrina da revelação não é heresia, não é nada assim contrário à palavra de Deus, que sim, pode ser confirmado pela própria Bíblia, eu lerei alguns textos bíblicos que nos dão toda certeza de que a revelação, quando tem uma confirmação da parte de Deus, seja por meio da própria Bíblia, seja por meio de circunstâncias, por meio de pessoas, ela vem de Deus sim, e devemos buscar a Deus para ter certeza absoluta disso, ou mesmo nem precisamos assim necessariamente buscar a Deus para termos uma confirmação, porque às vezes a confirmação vem na mesma hora, vem logo depois. Então eu gostaria de ler alguns textos bíblicos só para enfatizar isso, para reforçar isso. O primeiro texto está lá no Deuteronômio, está no Antigo Testamento, lá no Pentateuco. É possível
buscar base bíblica para a doutrina da revelação. Em Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 29, o Moisés escreveu o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Aquela ainda era a época da lei. Tá certo que hoje nós estamos na época da graça, mas como Cristo cumpriu a lei em si mesmo e nos deu livre acesso ao Pai por meio de sua morte e ressurreição, então esse texto também tem a ver com os dias de hoje, porque como Jesus cumpriu a lei, ele permitiu que por meio do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, nós também recebêssemos revelações do céu, revelações vindas de Deus a respeito do que acontece conosco, com as pessoas que estão à nossa volta, com o mundo à nossa volta, enfim. E lá em Joel, que é a famosa profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 32, o profeta Joel descreveu como seria o Pentecostes e até descreveu como seria a volta de Cristo. Diz assim o texto: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Agora falando sobre a volta de Cristo. E mostrei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então esse é um texto que fala tanto sobre o período do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, quanto o período da igreja, a era da graça, até a volta de Jesus. E o próprio Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 22, fala o seguinte: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Por isso que devemos buscar a Deus quando recebemos uma revelação. E como eu disse, às vezes nem precisamos buscar, porque na mesma hora já recebemos a confirmação da revelação, mas mesmo assim devemos colocar-nos diante de Deus em humildade, em submissão, em reverência, para que a revelação não nos envaideça, não venhamos a nos sentir mais importantes que ninguém. Devemos reconhecer a soberania de Deus, a nossa dependência de Deus em tudo. E quando recebemos uma revelação, que essa revelação seja para nossa edificação e para a edificação daqueles que estão à nossa volta. E esse texto, essa palavra de Jesus aqui, fala sobre nós realmente, fala que tudo que ocorre, tudo que está oculto, Deus revela aos seus filhos, Deus revela por meio do Espírito Santo. E o que não pudermos, e o que não for revelado agora, será revelado na eternidade. Existem coisas que nossa mente não consegue compreender, a nossa mente é limitada demais para entender. Então, o que nossa mente consegue absorver, o que nossa mente consegue compreender, o Espírito Santo nos revela. Ele adapta a nossa mente para recebermos aquilo que nossa mente tiver condição de receber. Mas o que não podemos absorver agora, o que não podemos saber agora, nós saberemos na eternidade, quando nossos corpos forem transformados, quando tivermos nossos corpos glorificados e fomos ao encontro de Jesus por meio do arrebatamento na eternidade. Aí nós teremos condições de compreender tudo que nossa mente limitada não tem condições de compreender agora. E finalmente, o texto bíblico da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 11, fala sobre alguns dons do Espírito Santo, entre eles o de discernimento de espíritos, que é o dom da revelação. Tanto a revelação quanto a confirmação pode se enquadrar no discernimento de espíritos. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o discernimento de espíritos é um dom, tem a ver com a revelação, o dom de revelação, que nem todo mundo consegue revelar, assim. Deus não libera o dom de revelação para todo mundo, só para aqueles que foram realmente
receberam do Espírito Santo o dom de discernimento de espíritos. Mas quando você receber uma revelação, quando alguém disser para você, Deus me manda lhe dizer isso, Deus me manda lhe dizer aquilo, e você tem dúvida se aquela revelação veio realmente de Deus, coloque diante de Deus, isso diante de Deus, busque a confirmação, tanto na Bíblia como em outras, por meio de outras pessoas, de outras situações, circunstâncias, que Deus certamente mostrará para você a confirmação. Se aquilo veio realmente de Deus, não. Porque quando é de Deus, com certeza logo em seguida você já recebe a confirmação. E, enfim, esse é um assunto que muitos cristãos evangélicos evitam, principalmente nas igrejas mais históricas, igrejas mais tradicionais. Mas é perfeitamente possível compreender o dom da revelação quando você tem uma intimidade maior com Deus, você entende as coisas espirituais e você consegue interpretar a luz da palavra de Deus, você busca em Deus compreender textos como esse e certamente nós buscando a Deus nós saberemos lidar com situações como essa, até respondendo a pessoas que colocam em dúvida, colocam em xeque a doutrina da revelação. Então, reforçando, a doutrina da revelação é bíblica, ela está fundamentada na Bíblia, em textos bíblicos como esse, existem outros ainda, os quais não lembro, mas certamente você pode ter certeza de que seja por meio de uma revelação, seja por meio de uma confirmação, buscando a Deus você encontrará resposta para tudo, você encontrará tudo que precisa para receber de Deus aquilo que for para a sua edificação, para a edificação das pessoas. Então que esse vídeo possa ter edificado sua vida, possa ter feito bem ao seu coração, esclarecido sua mente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe e até sempre se quiser. E fique com o livro que aparecerá aqui em algum lugar.